parábola do filho pródigo está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Ela faz parte de uma seção de parábolas. Você tem aqui a parábola da ovelha perdida, você tem a parábola da dracma perdida e você tem a parábola do filho pródigo. Em ambas as parábolas só tem um único objetivo, demonstrar o amor do pai. Agora, na parábola do filho pródigo, a gente tem algo muito lindo, porque é o amor desesperado de um Deus que ama os seus filhos, tanto o filho que está em casa, quanto o seu filho que se rebela contra ele. E eu gostaria de ler esse texto nesse momento. Diz assim: continuou dizendo, certo homem, aqui em Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. E o texto bíblico diz assim, que no verso 13, passando não muitos dias, o filho mais moço, ele ajuntando tudo o que era seu, toda a parte da sua herança, ele juntou tudo, partiu para uma terra distante. E lá nessa terra distante, o que ele fez? Ele dissipou tudo o que tinha recebido do seu pai, todos os seus bens, vivendo dissolutamente, diz a Bíblia. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade, diz a palavra de Deus. Então, verso 15, ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Olha que situação, Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que situação! Saiu bem da casa do pai, com bens, e agora está padecendo, e agora está no chiqueiro de porcos, padecendo, com fome. Mas nesse exato momento, a Bíblia tem algo que nos chama muita atenção. Diz assim: caindo em si. O que foi que ele disse? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui longe, estou aqui morrendo de fome. Que triste, Que tristeza. E ele então toma uma decisão no verso 18. Ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele ensaiou um discurso. Ele disse assim: pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Você percebe a diferença? Quando ele saiu de casa, ele chegou diante do pai dele e disse assim: eu sou teu filho, me dá parte da herança. Mas agora ele muda. Ele disse assim, ele já muda, ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, e o meu pai vai me tratar como ele quiser. Se ele quiser me tratar como um filho, tudo bem, mas se ele me aceitar apenas como um funcionário da sua empresa, já está bom demais, porque o funcionário da empresa do meu pai vive melhor do que eu, que era filho, que me desviei, que andei por caminhos errados, que estou nessa condição aqui. E o texto não para por aí. Ele se tornou convicto, e agora ele toma uma atitude na vida dele, e a atitude está aqui no verso 20: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, e o abraçou e o beijou. E o filho então colocou para fora aquele discurso que ele havia treinado para apresentar para o seu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E você percebe aqui que o pai, ele não liga muito para o discurso do filho. O filho ainda está falando e o pai já vai na direção do filho, e ele percebe que o filho está sujo, e ele diz assim: traga uma roupa nova para o meu filho. Não traga apenas uma roupa nova, não, vamos colocar um anel também como símbolo de filho, porque ele continua sendo meu filho. E ele abraça, e ele recebe novamente,
e a alegria, e a regozijo, e a felicidade. Essa parábola aqui, a melhor definição dela não é a parábola do filho pródigo, não. Porque aqui nós podemos ver o retrato de um Deus que nos ama, o Pai amoroso, o Pai que ama seus filhos, independente dos seus erros, independente se o filho fica em casa, independente se o filho sai, se vaga por uma terra distante e resolve voltar. Esse é o Pai amoroso. E eu gostaria que você compreendesse desse Pai amoroso, esse Pai que lhe ama, esse Pai que está disposto a fazer qualquer coisa para você compreender esse amor. Esse Pai que dividiu a herança com os seus filhos, mesmo antes dele ter morrido. Olha que Pai, ele dividiu, chamou os 2 filhos, você percebe no início do verso, ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, o que o Pai fez? Ele chamou os 2 filhos, deu então uma porção da herança para cada um. Só que o mais novo, na verdade, ele não queria só herança. Ele não estava mais querendo viver na companhia do pai. Ele diz assim: eu quero ir para uma terra distante. Eu quero ir para uma terra distante. E ele juntou ali todos os seus bens e decidiu ir para uma terra distante. Quem sabe, dentro do contexto aqui, seria uma terra pagã, uma terra onde não se vivia os princípios da palavra de Deus. Ele estava cansado de viver com Deus. Ele estava cansado de viver dentro dos padrões da palavra de Deus. Ele falou: eu quero um outro estilo de vida para mim. Eu quero ser livre, eu quero liberdade. Já viu alguém falar isso para você? Eu estou cansado de igreja, eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, eu me sinto preso. Esse era o filho pródigo. Ele queria liberdade e ele partiu em busca de liberdade. Quando ele saiu da casa do seu pai, ele era filho, ele tinha dignidade, ele tinha caráter, ele tinha tudo, tinha os seus bens. Só que quando ele chegou lá, ele começou então a gastar, né? E se tem uma coisa que o ser humano faz rápido, é o quê? Gastar. Ou coisa boa é gastar, né? Para você conseguir, você demora um pouco, né? Mas para gastar, você gasta rápido. E olha, vou dizer uma coisa para você: quando você começa a gastar, você percebe que até os amigos começam a querer estar próximo de você, né? E você vai ter amigos, por quê? Porque você tem bens. E enquanto o jovem estava iniciando a sua vida, entre aspas, de liberdade, ele era um gastador. Na verdade, o pródigo significa esbanjador, gastador, enfim, vem essa associação de palavras. E o filho disse assim: bom, agora quem manda é eu. Meu pai não sabe administrar, agora quem manda é eu. E ele começou então a gastar, e ele percebeu que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, as pessoas queriam estar em volta dele, e ele se achava o dono do pedaço. Só que o tempo foi passando, diz a palavra de Deus, o dinheiro foi acabando, ele foi passando aqui, compra uma roupa aqui, uma roupa de marca, e foi vivendo daquela maneira, sem regra, na liberdade, vivendo seus ideais, em busca da felicidade, sacrificou tudo aquilo que ele tinha, tudo, e ele foi viver a liberdade. Quantas coisas nós sacrificamos na vida em busca da felicidade? Às vezes, em busca da felicidade, a gente sacrifica coisas preciosas. Às vezes, em busca de uma aventura amorosa, a pessoa sacrifica a sua família. Às vezes, ele troca a sua esposa por uma aventura, por um adultério, quem sabe, por uma liberdade, ou quem sabe, por uma fantasia. E ele vai sacrificando as coisas preciosas e vai mirando naquilo que é passageiro. E olha, não compensa, não compensa. Essa liberdade lá fora, onde diz que você pode fazer qualquer coisa, não, o ser humano não pode fazer qualquer coisa, tem um manual, Deus deixou um manual, onde eu e você temos que guiar a nossa vida com base nesse manual. Aqui está o manual da felicidade do homem, aqui está o manual da felicidade. Se você seguir as orientações de Deus, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser feliz. Mas o jovem disse: não é assim não, eu quero a liberdade, esse negócio de estar aí na casa do pai, isso é para gente mente fechada, minha coisa é eu sou mente aberta. E ele foi com a sua mente aberta, e ele gastou tudo, e quando ele acordou, ele já estava
no chiqueiro dos porcos. Que tristeza, que tristeza. Saiu como um filho e agora no chiqueiro. Essa é a triste realidade de muitos que tentam ser felizes longe de Deus. Tentam ser felizes numa terra distante, longe de Deus, não querendo ouvir a voz de Deus. Ah, não, eu vou ser feliz do meu jeito aqui, da minha maneira. E o que o pai faz? Ele deixa. Porque o pai, ele ama você. O pai, ele ama tanto. Se você disser assim, eu não quero mais te servir, eu quero fazer a minha vontade, o pai disse, pode ir, filho, eu vou continuar te amando. Pode ir, e eu vou ficar aqui te aguardando. Quando você quiser voltar, eu vou estar aqui na porteira para te receber novamente. Que pai! O pai nos ama. E agora o filho ali no chiqueiro de porcos, ele lembra do seu pai. Aí ele percebe, puxa, meu pai era muito bacana comigo. Meu pai era bom comigo. Ah, tinha hora que ele pegava no meu pé, mas ele era bom. Ele era bom. E a imagem do pai começa a vir na mente do filho. Ele começa a pensar, mas o meu pai, chega uma hora que aquilo começa a acender no coração dele. Eu falei, já sei, eu vou voltar para a casa do pai. Só que voltar não é fácil. Sabe por quê? Porque quando ele saiu da casa do pai, a conversa ficou ali se espalhando no vilarejo. Todo mundo ficou comentando, olha lá aquele filho ingrato, ele está pedindo para o seu pai morrer, ele está indo embora da casa do seu pai, o pai repartiu, olha só, e imagina agora ele voltando, sem nada, todo maltrapilho, sujo, imundo. Ele tinha que enfrentar aquela vizinhança, as pessoas iam falar, o seu próprio irmão ia dizer, você gastou tudo, você não tem direito mais a nada, volta, pode voltar. Não foi fácil para esse jovem voltar para a casa do pai, mas ele não disse que ele ia voltar para a fazenda do pai, ele disse assim, eu vou voltar para o meu pai, amém? Ele disse assim, eu quero voltar para o meu pai, é para ele que eu quero voltar. Ninguém volta para uma igreja simplesmente, ninguém volta para um irmão, você volta para Deus, é o amor de Deus que o atrai de volta para os seus braços. E ele disse, eu quero voltar, eu vou voltar para o meu pai. E ele preparou um discurso, e ele disse assim, eu vou chegar lá, e vou dizer assim, pai, eu pequei, eu errei, me aceita, me trate como o Senhor queres, não como eu quero, porque eu tentei fazer o que eu quero, deu tudo errado, então Senhor, então pai, me trata como tu queres. Às vezes nós temos que chegar no fundo do poço, para deixar Deus conduzir a nossa vida. Às vezes a gente tenta conduzir a nossa vida do nosso jeito, e como nós terminamos? Destruído, decepcionado, no chiqueiro de porcos, totalmente destruído, e caído. Temos que clamar a Deus e dizer, Senhor, trate-me como tu acha que eu devo ser tratado. Conduza a partir de agora a minha vida, não deixa mais eu conduzir a minha vida, porque eu só erro. Talvez essa seja a oração que você precisa fazer. Talvez você precisa olhar para Deus e dizer, Senhor, conduza a minha vida. Já deu tanta coisa errada na minha vida. Eu já perdi tanto em fazer a minha vontade, então, Senhor, conduza a minha vida, faça a tua vontade, faça o teu querer. Ele ensaia o discurso e ele resolve voltar, enfrentar o preconceito, enfrentar tudo e voltar para a casa do pai. Você tem coragem de voltar? Talvez eu estou falando para alguém aqui que está escondido aqui, eu praticamente não vejo nem o seu rosto daqui, mas Deus conhece você. A ideia é essa mesmo. A ideia é que Deus, ele nos conhece mesmo em meio à escuridão da vida. Quando você acha que ninguém está notando a sua presença, Deus conhece, Deus sabe as suas lutas, Deus sabe aquilo que você precisa.
Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabia a sinceridade daquele jovem, daquele filho, que tenta viver uma vida do seu jeito, mas termina destruído. Mas ele resolve voltar. Tem uma frase que é muito linda, e eu gostaria de lê-la mais uma vez, diz assim, no verso 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Amém? Ele poderia ter compreendido tudo, ter organizado o seu discurso e ainda dizer, não, mas eu vou ficar aqui na lama mesmo. Tem coisas na vida que só vão mudar a partir do momento que eu tiver uma atitude. Ele se levantou e foi, enfrentou o preconceito, enfrentou todos e ele foi. E ele foi. Às vezes, para sair da lama, nós temos que tomar uma atitude, temos que nos levantar, temos que olhar firme e dizer assim, Senhor, eu vou voltar, eu estou cansado de fugir de Ti, eu cansei de correr de Ti, Tu já tentou falar comigo tantas vezes, e eu estou cansado, eu vou me levantar e vou. Ele se levantou e foi. Quando ele ia chegando, o pai faz algo incrível. Aquele pai, ele não espera seu filho chegar até a casa, não. Talvez ele imaginou, né? Eu vou encontrar o meu filho no meio do caminho. Temos aí várias possibilidades. Uma delas, antes de outras pessoas começarem a falar, eu vou receber ele com um abraço. E outra coisa também, talvez, eu assisti um filme de Martinho Lutero, em que ele dizia assim, por que o pai corre? O pai corre com medo do seu filho voltar para o chiqueiro de porcos. E o pai corre. Camponeses, no tempos bíblicos, não corriam. Homens de negócio não correm até hoje. Eles têm que manter a postura, mas ele quebra o protocolo aqui para abraçar aquele jovem, e ele corre, e ele abraça aquele jovem, e aquele jovem está falando o discurso, e ele diz assim, não, você não precisa explicar nada, você continua sendo o meu filho, amém? Você não precisa explicar muita coisa para Deus. Talvez você se afastou dele, fez aquilo de errado e você quer se explicar. Não! Pecado não se explica. Você não tem como explicar. Falhou, falhou. Cometeu e acabou. Agora você precisa dobrar-se diante de Deus e fazer como esse jovem. Pai, eu pequei. É isso que ele quer que você faça. Amém? É só isso? É só isso. Eu pequei, eu caí, e o pai vai te dizer, e eu te perdoo, amém? É só isso, basta você cair de joelho, e o pai vai te conceder o perdão, o pai vai te conceder a salvação. Essa é a mensagem dessa noite, ela é simples, mas ela é no ponto. Você está disposto a aceitar esse amor do Pai? Eu quero convidar nesse momento a Jéssica, que vai fazer uma mensagem. E no momento que a Jéssica estiver cantando, eu quero fazer um convite para você. Talvez eu estou falando para alguém que já se afastou muito de Deus. Conheço algumas pessoas aqui, mas não conheço todos. Não quer você hoje colocar a sua vida nas mãos de Deus? Não quer você nessa noite dizer, Senhor, guia a minha vida, porque eu já errei demais, eu já quebrei muito a cara, em busca da felicidade eu já perdi coisas preciosas. Você não sente esse desejo? Nesse momento você vai ouvir uma mensagem que será cantada, e no momento que essa mensagem estiver sendo cantada, se você sentir o Espírito Santo de Deus tocando o seu coração, eu quero convidar você para se colocar em pé, como resposta a sua decisão, e eu vou terminar fazendo uma oração, a oração da entrega,
A oração da reconciliação. A oração onde Deus vai dizer para você: filho, você está voltando, você continua sendo o meu filho. Não importa aquilo que você tenha feito. Ei. Bateria. E se você, à medida que você ouvir essa mensagem, você sentir o Espírito Santo de Deus dizer: olha, Senhor, Tu falou comigo nessa noite. Eu sou essa pessoa aí. Eu sou esse filho que precisa se reconciliar contigo. E à medida que você ouvir a música, você fica em pé. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém? Louvado seja Deus. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém. Você crê nisso? Amém. É isso que Ele faz. Quando eu e você caímos de joelho e dizemos: Pai, eu pequei, eu vacilei, Senhor, eu caí, me afastei, mas não quero viver caído, não quero viver no chiqueiro, não quero viver no lixo, eu quero voltar para os teus braços. É isso que Ele fala para você nesse momento. E se você que ficou em pé, eu não conheço as suas lutas, não sei a vida que você tem, mas eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Essa oportunidade que Tu nos concede de recomeçarmos tudo de novo. Obrigado porque hoje Tu nos recebe de braços abertos, dizendo: filho, eu te dou uma nova oportunidade para você recomeçar e fazer tudo diferente. E talvez eu estou falando para alguém aqui, Senhor, seja nesse auditório, seja alguém que está nos acompanhando ao vivo, talvez alguém, Senhor, que está longe de Ti, alguém que jogou tudo, jogou os bens, a herança, tudo aquilo, Senhor, que Tu deu, jogou fora, e hoje se sente triste, abatido no chiqueiro, mas hoje decide, quem sabe, se reconciliar contigo. E a Tua palavra diz que Tu vai tirar as vestes sujas, imunda do pecado, e vai nos dar direito de nos tornar filhos novamente. Que essa promessa possa ser real na nossa vida, que possamos sair daqui transformados em filhos. O mesmo amor que esteve ali na nossa saída é o mesmo amor, é o mesmo Pai que vai estar ali de braços abertos no nosso retorno. Esse é o amor que é expresso nas páginas desse livro e nos ajuda a compreender cada dia mais o Teu amor. Nos ajuda a compreender cada vez mais esse amor, que independente de qualquer coisa, Tu sempre vai continuar nos amando. Por favor, Senhor, derrama uma bênção nessa vida, nessa pessoa que está orando comigo.
que até o final dessa série, quem sabe essa pessoa que está orando comigo possa selar a sua vida ao lado de Cristo, possa decidir voltar definitivamente, possa conseguir vencer os olhares do preconceito, possa deixar de lado, quem sabe, seu orgulho e dizer: eu quero é o meu Pai. Por favor, Senhor, esse é o nosso pedido nesse momento, esse é o nosso clamor, e nós te pedimos isso não porque merecemos, mas porque Cristo nos ama, morreu na cruz do Calvário e vai continuar nos amando por toda a eternidade. Amém. Amém? Que bênção.